Fala galera, sejam todos bem-vindos à segunda live do Intensivão do Buy and Hold. E aí, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Já vão deixando aí nos comentários. Aí Bruno, Pedro, Vitor, Joaquim, Renata. Salve galera. Matheus. E aí, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Boa. Vamos lá então, já vamos iniciando pra gente não perder muito tempo. Vou pegar aqueles 5 minutinhos, esperar a galera entrar e já ir apresentando, falando o que a gente vai falar, como é que vai ser a dinâmica da live de hoje. Então, basicamente, essa semana, como eu falei, como eu expliquei ontem, a gente está fazendo o intensivão do Buy and Hold. Então, eu trouxe uma sequência aí de 4 lives com alguns assuntos que eu considero extremamente importantes para os investidores, tanto para aqueles que estão começando agora, quanto para aqueles que já investem há um pouco mais de tempo. Então, quais que foram esses temas? Como ter um mindset de investidor de sucesso, que foi a live que a gente fez ontem, que a galera gostou bastante. Como montar uma carteira vencedora no longo prazo, que é a live de hoje. A live de amanhã, que eu resolvi mudar, que vai ser quais são os erros mais comuns do Buy and Hold. E a última live na quinta, que é como se estrutura uma empresa listada na Bolsa de Valores. Basicamente, eu só inverti a ordem entre as duas últimas lives, mas o conteúdo vai ser o mesmo a princípio. E na live de ontem, sobre o que a gente falou? Eu coloquei alguns temas aqui só pra gente relembrar e pra falar pra quem não participou. Então, o que a gente falou? A gente falou sobre como criar uma estratégia sólida de investimento. Como você ajustar o seu mindset para você estar ajustado com o que você espera dos seus investimentos. Então, no momento de crise, você vai saber o que fazer. No momento de alta, você vai saber o que fazer. Então, você vai saber que o foco seu no longo prazo, na verdade, você vai saber que o seu foco tem que ser no longo prazo, que o que enriquece é o seu trabalho, não é você ficar ali tentando procurar a próxima Magalu, tentando ganhar 1% aqui com operações, um outro por cento ali. Então, o que vai te remunerar no longo prazo é você construir um patrimônio que vai te gerar renda lá no futuro, e basicamente é isso. E o que a gente vai falar na live de hoje? O que eu quero que vocês saiam daqui sabendo? Então eu quero que vocês saibam, quero que vocês saiam dessa live pelo menos sabendo esboçar uma carteira. Então eu quero que vocês sentem lá no seu computador, abram o Excel e comecem a bolar pelo menos um esboço da sua carteira, de como que vai ser. Pode ser que não seja, pode ser, e é bem provável que não seja a sua carteira final, mas é sempre importante você ter um esboço. Por quê? Porque isso vai te servir como vai te dar uma direção. Vai ser com base na sua carteira que você vai fazer os seus aportes. Então, a partir do momento que você definiu a sua carteira, fez o que você tinha que fazer, é simplesmente você pegar os seus aportes todo mês e aportar, ver na sua carteira o que você precisa aportar e ir aportando todos os meses. Então, essa é a importância de se definir uma carteira antes de começar a investir. Vamos lá. Então, eu já queria agradecer a todo mundo que está presente aí. É legal pra caramba poder compartilhar um pouco de conhecimento. Eu espero poder agregar um pouco de conhecimento a vocês. Para toda essa galera que está entrando aí, Fred, Gustavo, Lucas, Fabiano. Tamo junto, galera. Obrigado mesmo por vocês estarem aí presentes. E já vamos começar a live. Primeiro eu quero me apresentar. Eu já me apresentei ontem, mas não é todo mundo que está aqui, que teve aqui ontem. Então eu vou me apresentar de novo, acho que é melhor. Então, eu sou o Breno. Eu sou responsável aqui pelo Tio Buffett. Então todo o conteúdo que eu gero aqui sou eu que posto, sou eu que penso, sou eu que gero. Então, como muitas pessoas pensam que às vezes tem mais de uma pessoa aqui, não tem, sou só eu. Então, todo o conteúdo no Instagram, nos Stories, no YouTube, no Telegram, sou tudo eu. Então, é por isso que muitas vezes a gente passa alguns períodos sem conteúdo, né? Porque eu também tenho, fora do Tio Buffett, eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida, então não é sempre que a gente consegue associar tudo. Então, basicamente é isso. Já me apresentei, já expliquei sobre o que a gente vai falar na live de hoje. Acho que a gente pode começar, já passou aí uns 4 minutos. Então, vamos lá. Então, a live de hoje vou explicar para vocês como montar uma carteira de investimento. O que é importante vocês terem em mente quando vocês forem montar uma carteira de investimento? Que cada pessoa ela vai ter uma carteira diferente da outra. É muito difícil você achar uma pessoa que vai ter a mesma carteira que a sua, tanto em relação aos ativos,
ao quanto você está alocando em cada ativo, a divisão entre os ativos, entre fundos imobiliários, ações, REITs, estoques. Então a carteira é individual, ela é bem pessoal. E qual que é a importância? Como eu já falei na introdução, é que a sua carteira é quem vai ditar os seus aportes. Então você tem, é como se fosse um mapa para você construir seu patrimônio. Você vai sentar e vai ver em todo o seu aporte. Ah, esse mês eu tenho que aportar em tal ativo porque ele está abaixo do que eu quero. Ah, esse mês eu já aportei nesse, então eu preciso aportar mais nesse que está ficando para trás. Então, basicamente, esse é a grande importância de você ter uma carteira esboçada. É você ter um caminho para onde você deve seguir. Então, beleza. Vamos partir aqui do cenário. Basicamente, a gente tem dois cenários. As pessoas que já investem há um pouco mais de tempo e as pessoas que estão começando agora. Para as pessoas que estão começando agora, é muito mais fácil você definir uma carteira. Por quê? Porque quando você tem uma carteira pequena, você consegue mudar o rumo dela muito fácil. Então, se você tem lá 5 mil reais investidos, 10 mil reais investidos, qualquer aporte um pouco maior que você faz já é capaz de mudar bem a direção de como vai seguir o rumo da sua carteira. Aí, já para as pessoas que têm um patrimônio um pouco mais sólido, que já investem há um pouco mais de tempo, já é um pouco mais difícil. Por quê? Ah, a pessoa tem 100 mil, só que ela aporta todos os meses R$ 1.000, isso acaba sendo muito irrelevante. Então você vai demorar muito de 1.000 em 1.000 para você conseguir fazer uma mudança drástica no seu patrimônio. Então por isso que é extremamente importante que quando vocês forem começar, vocês já entenderem como vocês querem seguir com a sua carteira. Como eu falei no começo do vídeo, é lógico que essa carteira vai mudar com o passar do tempo. O investidor que você é hoje, você não vai ser o mesmo amanhã, daqui um mês, daqui um ano, você vai evoluindo. Então, consequentemente, a sua carteira vai mudando junto com a sua evolução. Então, essa basicamente a importância de você definir uma carteira de investimentos. Então, vamos lá. Qual que é a ideia? Quem está começando agora, a ideia é que você consiga... Você pode começar com pouco ou com muito, não vai fazer tanta diferença assim. Por quê? Foi o que eu expliquei. Você consegue mudar o rumo muito rápido. Já uma pessoa, por exemplo, que está há mais tempo ou já tem uma grana na renda fixa e quer começar a migrar para a renda variável, eu sugiro a essas pessoas que elas comecem devagar. Inclusive, hoje mesmo, eu recebi uma dúvida sobre isso. Uma pessoa, não lembro qual era o valor, não lembro se ela chegou a falar, mas ela falou que ela queria começar a investir em renda variável e ela tinha já um patrimônio considerável em renda fixa. Então, o que eu aconselhei ela? A fazer uma coisa mais devagar, mais lenta, não ir de uma vez, fazer aportes a pouco, para você começar sentindo o que é como é a renda variável, porque a dinâmica da renda variável é muito diferente da renda fixa. Então as pessoas no princípio elas podem acabar se tendo medo, insegurança e tal, causando até uma preocupação desnecessária. Então é extremamente importante que quando você vai começar, você começar com pouco. Então você não fazer movimentos muito bruscos e mais tranquilo, mais lentamente, né? Então, basicamente é isso. Como eu falei, o investidor que você é hoje, você vai evoluir muito com o passar do tempo. Então, daqui a um ano, você não vai ter o mesmo pensamento que você tem hoje. Você vai evoluir, você vai aprender coisas novas. Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui é que quando eu comecei a investir, se eu não me engano, um dos primeiros FIIs que eu investi foi o BCFF11. Que ele, como eu já falei muitas vezes aqui, é um FII que eu não gosto muito, não sou muito fã. Pela questão dele ser fundo de fundo, então você acaba pagando a taxa de administração 2 vezes, e sendo que você pode investir diretamente nos ativos. Então, no começo eu achei que era um bom ativo, só que conforme vai passando o tempo, você vai evoluindo e você vai entendendo que não é. Então, é normal você ter que se desfazer de alguns ativos em alguns momentos, de você ter que... A galera falou que tá travando aí. Vão comentando aí se tiver. Então, em algum momento, você vai ter que se desfazer de algum ativo, querendo ou não. Então, com o passar do tempo, você vai lapidando a sua carteira. Então, a sua carteira ela é reflexo do seu conhecimento dos investimentos. Então, você vai aprendendo mais e lapidando sua carteira. Como se fosse um diamante, que a cada dia que passa, você vai melhorando ela cada vez mais. Então, basicamente é isso. Dito isso, feita a introdução de qual é a importância de se montar uma carteira de investimento por longo prazo, de se desenhar isso, eu vou entrar em um passo a passo que vai servir para vocês
que vai servir para vocês usarem aí na carteira de vocês, né? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo na hora de você definir a sua carteira? Você precisa primeiramente definir qual que é o seu objetivo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem dinheiro, se você tem algum objetivo de comprar, por exemplo, eu quero comprar um carro daqui 10 anos, eu quero comprar um apartamento daqui 15 anos, eu quero me casar daqui 5 anos. Você precisa entender que esse é um objetivo diferente da sua carteira de investimento. Então, como é que funciona? Como que eu faço, na verdade? A galera falou que a live tá travando bastante aí. Vamos ver se der pra continuar aí. Se estiver travando muito, vocês vão me falando aí que a gente vai vendo. Mas como que... Vamos lá, voltando ao assunto. Como que eu faço? Eu penso da seguinte maneira. Se eu tenho um objetivo para usar esse dinheiro, o que eu faço? Eu pego e aloco ele na renda fixa. Então eu pego, por exemplo, eu quero comprar um carro, quero comprar um apartamento, me casar, fazer um intercâmbio, algo do tipo. Eu pego esse dinheiro e coloco lá em um ativo de renda fixa. O que vai ser? Ou é Tesouro Selic ou é Tesouro IPCA+. Por que o Tesouro IPCA+? Porque ele rende a inflação e ele paga um prêmio por isso, então é basicamente um ativo que faz bastante sentido para o longo prazo. E qual que é o que eu considero a minha carteira realmente? São os meus investimentos em renda variável, que é ele que vai me gerar um patrimônio que lá no futuro vai me gerar uma renda passiva. Então, basicamente, eu faço essa diferenciação. O que não vai me gerar uma renda passiva para eu usufruir lá no futuro, eu não considero parte da minha carteira. Eu considero ele um investimento à parte. Então, por exemplo, assim, a minha reserva de emergência. A minha reserva de emergência eu não considero ele um investimento, eu não considero ele parte da minha carteira. Ele é um dinheiro que está alocado em um ativo que me dá bastante liquidez e que ele não me gera renda. Ele está ali exclusivamente para eu usar caso eu precise, caso eu tenha uma emergência, eu preciso usar. Então ele fica a parte da minha carteira, ele fica a parte do meu patrimônio. Então, recapitulando, patrimônio é aquilo que vai te gerar uma renda passiva lá no futuro. É isso que eu, pelo menos, considero. Então, antes de mais nada, é importante você definir se é essa estratégia que você vai seguir. Se isso faz sentido para você e qual que é o seu objetivo com o dinheiro que você está aportando lá. Que também não adianta nada você aportar simplesmente para aportar e não sabe o que você quer. Não sabe se você quer viver de renda, se você quer, sei lá, viajar o mundo, se você quer comprar um carro daqui 10 anos e tá com todo o dinheiro em renda variável. Então você tem que primeiro sentar e analisar quais que são os seus objetivos. Quero comprar um carro, quero comprar um apartamento, quero viver com a minha renda, quero viajar o mundo. Então esse é o primeiro passo, definir quais são os seus objetivos. E hoje o assunto principal da live é falando mais essa parte de renda variável. Então eu não vou entrar tanto no assunto de renda fixa, quais são os ativos que valem a pena. Basicamente eu já falei, mas eu não vou adentrar muito nesse assunto. Então a gente vai falar majoritariamente sobre renda variável. Então, depois que você definir o seu objetivo, o que você precisa? Você precisa definir o seu perfil de risco. O que isso significa? O objetivo, como eu falei ontem, o objetivo do buy and hold, ele é te deixar tranquilo. Pelo menos para mim. Eu quero ter meus investimentos e quero viver a minha vida tranquilamente. Eu quero poder sair quando eu quiser, posso querer viajar quando eu quiser, dormir tranquilamente, sem ficar preocupado com se o meu patrimônio está caindo ou está subindo. Então essa é a minha ideia com o buy and hold, é viver uma vida tranquila e sem preocupação. Dito isso, você precisa definir o perfil de risco que você quer seguir. Então, alguns perfis que a gente tem. A gente tem um perfil conservador, que é aquele cara que praticamente não investe em renda variável. Ele está ali com todo o patrimônio alocado em renda fixa e, cara, ele pode viver bem, ele pode viver com a renda disso, é completamente possível. E ele está tranquilo. Acho que um ponto que vale ressaltar antes de entrar nisso é que a carteira, como eu falei, é individual. Então a pessoa que é dona da carteira, ela tem que se sentir tranquila com ela. Então ela tem que conseguir viver a vida dela normalmente, sem ficar tão preocupado, sem deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir. Os investimentos não são para isso. Os investimentos eles são para te deixar tranquilo e fazer com que você consiga focar nas outras coisas. Então você consegue focar no seu trabalho, nos seus projetos por fora dos investimentos. Os investimentos eles estão ali para te servir, não você para servir eles. Eu acho que isso é extremamente importante
de se deixar claro. Então, beleza, eu falei do perfil conservador, que é aquele cara que só tem grana na renda fixa, ele não investe em renda variável. Tem o investidor moderado, com perfil moderado, que é aquele cara que ele tem ali mais ou menos. Então ele investe um pouco em renda fixa, um pouco em fundos em renda variável. Então esse é um cara, ele tem um perfil ali mais mediano, ele toma um pouco de risco, mas nem tanto. E tem o perfil que eu considero ele um padrão mais holder, digamos assim. O que isso significa? Que esse cara, ele tem a maior parte das ações, a maior parte da sua carteira em renda variável. Então, durante um longo período da vida dele, ele está focado em aportar em renda variável e só lá para o final da vida dele que ele vai começar a aportar mais em renda fixa. Visando, é lógico, não ficar lá nos últimos anos da vida dele lá com o risco de, sei lá, não receber os dividendos que ele deveria receber ou não ter o retorno que ele deveria ter. Então, qual que é a ideia? Você começa ali sempre aportando em renda variável, renda variável, renda variável, sei lá, chegou nos, vamos supor, chutar aqui, 40 anos. 40 anos, vamos começar a botar um pouco aqui em renda fixa. Então, vamos lá, aporta 20, deixa 20% em renda fixa. Então, você fica com 80 em renda variável e 20 em renda fixa. E conforme vai passando os anos, você vai aumentando essa posição em renda fixa. Um pouco mais, na verdade, nem com tanta intensidade, na verdade. Então você vai ali aumentando 5%, 10%, 5%, 10%, 5%, 10%, até você chegar lá no final da sua vida, sei lá, 75 anos, 80 anos, com 50-50. Então você tem uma parte em renda variável e uma parte em renda fixa. Então você chega lá e você não está tão dependente da renda fixa e não está tão dependente de um risco, não está adicionando um risco tão grande da renda variável. Eu acho que essa é a estratégia que eu pretendo seguir. Hoje, como eu falei, eu tenho 23 anos, então estou 100% em renda variável, me sinto tranquilo quanto a isso, não tenho preocupação, durmo tranquilo, meu patrimônio acho que está bem diversificado a ponto de não me deixar preocupado quanto a isso. Então, falei aqui os principais perfis de risco. Aí vocês podem me perguntar, mas tio, se tem gente que vive com a renda fixa, para que eu vou investir na renda variável? E o que eu trago para vocês é o seguinte, você já deve ter visto esse gráfico, é um gráfico muito famoso, que ele é daquele livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que ele faz uma comparação entre investimentos, entre as stocks, a renda fixa lá no exterior, o ouro e o dólar. Que as stocks estão lá em cima no nível de rentabilidade, muito abaixo da renda fixa. E basicamente é isso. Esse é o grande porquê de se investir na renda variável. A renda variável, ela valorizou historicamente, na verdade, muito mais do que a renda fixa. Então, no longo prazo, ela tende a seguir essa mesma performance. Então, ela tende a seguir rentabilizando muito mais do que a renda fixa. Então, é por isso que é indicado se investir em renda fixa, em renda variável. É extremamente importante, porque é uma maneira de você ir multiplicando seu patrimônio e recebendo uma renda passiva todos os meses, ou em alguns períodos, enfim. É extremamente importante isso. Se eu não me engano, na comparação que ele fez aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui para falar para vocês. Ele comparou um investimento de $1 lá em 1802 e quanto esse $1 valeria em 2008, se eu não me engano. Então esse $1 se transformaria em $704 mil. Então, como vocês estão vendo, é uma valorização muito alta. Quando se comparado ao título de renda fixa lá, ele vai praticamente para $1 se torna R$ 281. Então é muita diferença que a renda variável te proporciona. Então esse é um estudo, é lógico, hipotético, porque daí dá quase 200 anos. É impossível alguém viver isso. Mas é um estudo que realmente é para mostrar que a renda variável ela tem um poder maior de rentabilização no decorrer do tempo. Então, sobre isso, é isso que eu tinha para falar, sobre o porquê de se investir em renda variável. E agora, acho que talvez o assunto mais importante da live, a frase mais importante da live, que eu aprendi em algum conteúdo que o Fábio Holder disponibilizou, não sei se foi em alguma live, se foi em algum post que ele fez, mas que basicamente ele mostra um gráfico que é o seguinte. Vocês conhecem a lei de Pareto, que é aquela lei dos 80-20?
que 20% do seu esforço gera 80% dos seus resultados? Então, isso também ele se adequa aos investimentos, não é só a sua vida fora dos investimentos, a sua vida em questão profissional ou questão de esforço mesmo, de trabalho. Isso também se adequa aos seus investimentos. Então, o que significa? Que os seus primeiros aportes, eles são responsáveis por 80% dos seus resultados. Então, seus 20 primeiros aportes são responsáveis pelos 80% restantes que vai ser gerado de patrimônio. Então, por exemplo, é o seguinte, o seu primeiro aporte, ele vai ser responsável por uma parcela muito grande do seu patrimônio final, lá no final de um longo período. Então, vamos supor que você, sei lá, você investe por sei lá, 20 anos, 30 anos, todos os meses, R$1.000. Então, beleza, todos os meses você está investindo R$1.000 a uma taxa de 1% ao ano, durante, sei lá, 20, 30 anos. Esse primeiro aporte que você fez, ele vai representar um valor muito maior no final desse período do que o último aporte que você fez. Por quê? Porque o último aporte que você fez, ele ainda não teve tempo de rentabilizar. Então, o seu primeiro aporte é muito mais importante do que o seu último. E essa é a ideia do 80-20, da lei do Pareto, que os 20 primeiros aportes é responsável pelo 80% do patrimônio que é gerado. Então, por que eu falo que você deve começar o mais rápido possível? Justamente por isso. Porque quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai conseguir aportar, e você vai chegar ali nos seus 20%, que vai te gerar um patrimônio gigantesco lá no futuro. E outro ponto, por que é importante você começar com renda fixa? Ainda mais quem está começando agora, ainda tem uma carteira pequena, está mais tranquilo, justamente por isso. Justamente pelo gráfico que eu expliquei um pouco antes, que é o gráfico de rentabilidade. Então, o que significa? Que quanto mais você aportar em renda fixa no começo, mais rápido você vai chegar nos seus 20%, que vai te gerar o patrimônio enorme lá no futuro. Então, basicamente é isso. É nesse sentido que a lei do Pareto se aplica aos investimentos. Depois eu vou tentar compartilhar lá nos stories lá esse estudo, esse gráfico para vocês, para ficar mais claro sobre o que eu tô falando. Porque eu acho que falando por vídeo não fica tão claro, era mais legal se vocês conseguissem dar uma olhada aí no gráfico em si. Mas vamos continuar. Então, beleza. Você pegou, definiu o seu objetivo, você definiu o seu perfil de risco, e agora o que você precisa fazer? Você precisa definir as classes de alocação. Quanto você vai alocar em cada classe de ativo. O que é classe de ativo, tio? Eu tô falando aqui de ações, FIIs, REITs, ETFs, stocks, que são empresas listadas lá na Bolsa Americana. Então, o que é importante a gente falar aqui? Que você precisa investir, antes de mais nada, você precisa diversificar e investir somente naquilo que você conhece. Não adianta você querer comprar um ativo só pela diversificação, que não vai ser um bom negócio. Você vai acabar só alocando o seu capital em um ativo que você não conhece muito bem, ou que você, sei lá, você ouviu uma dica de alguém aí e não vai ser um investimento muito legal. Então é importante você investir somente no que você conhece. E já entrando um pouco também acho que no principal desse tema, que é o seguinte. O primeiro passo dentro desse tema é você definir se você vai começar a investir no exterior ou não. Por quê? Porque a sua parcela no exterior talvez é a mais importante, ou a que você tem que ter mais cuidado. Por quê? Eu vou explicar isso para vocês. Se você tem uma grana muito alta lá no exterior, isso pode te causar alguns problemas no futuro. Vamos supor que você teve uma emergência e por algum motivo você vai precisar sacar essa grana dos seus investimentos. Sei lá, aconteceu qualquer problema aí com você e você vai precisar sacar esse dinheiro. Se esse dinheiro estiver todo no exterior, ou grande parte dele estiver lá no exterior, você vai ter um tempo que você vai demorar. Então você vai demorar, sei lá, um tempo a mais que se tivesse numa corretora aqui no Brasil. Então, sei lá, vai demorar 5 dias, sendo que aqui poderia ser em 2. Então, você corre um risco maior se você deixar um patrimônio muito alto lá no exterior. Além do que, hoje a gente não tem nenhuma taxação quando se fala em investir no exterior. Só que em algum momento, aqui a gente passa por diversos governos, a gente passa por governos bons, governos ruins, governos mais ou menos. Então a gente pode sofrer alguma taxação disso. Então, de um dia para o outro, pode chegar lá o Paulo Guedes e falar assim, seguinte, galera, quem tem investimento no exterior vai ser taxado em 50%. E aí, o que você vai fazer se você tem 100% do seu patrimônio alocado lá? Então, fica meio difícil.
Então, por que é importante você definir se você vai... Quanto você vai investir lá no exterior? Porque é com base nisso que você vai conseguir alocar os seus outros aportes, os seus outros aportes não, os seus outros classes de ativos. Então, só entrando um pouco no assunto de investir no exterior, hoje em dia é muito fácil investir no exterior, não tem segredo nenhum. É muito simples, você faz tudo online, você consegue abrir conta na corretora, investir, tudo com alguns cliques, então é bem tranquilo. Inclusive tem vídeo lá no canal sobre isso, tem vídeos sobre como abrir conta na corretora e investindo na prática. Lá eu comprei alguns ETFs lá, então depois que acabar essa live vocês dão uma olhada lá, que tá bem legal. É bom para vocês saberem que é fácil, que com alguns cliques, realmente com alguns cliques você consegue se tornar um investidor americano, não americano, né, mas um investidor que investe lá no exterior. E vamos lá, agora eu falei isso do investimento no exterior, eu vou falar como está a minha posição hoje e o que eu quero fazer com ela, para aí sim a gente conseguir entrar no assunto de como a gente deve fazer na nossa carteira. Hoje, a minha carteira está basicamente assim. Eu estou falando meio por cima, não são os valores exatos, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, basicamente, eu tenho 70% em ações aqui no Brasil, 25% em FIIs e 5% lá no exterior. Esse 5% lá no exterior foi algo que eu comecei a investir recentemente, então eu fiz, se eu não me engano, um aporte lá só, um aporte meio bem baixo ainda. Eu acho que deve estar dando até um pouco menos do que 5%, mas enfim. E essa é a minha porcentagem hoje. O que eu quero atingir com a minha carteira? Então, o primeiro passo, como eu falei para vocês, é definir o investimento no exterior. Então, no investimento no exterior, eu quero ter 30%. Desses 30%, eu quero separar 15% em stocks e 15% em REITs. Então, beleza, fechamos o investimento no exterior. Depois, sobrou 70%. O que eu quero fazer com esse 70%? É isso que eu queria falar para vocês. Primeiro você define o exterior e depois você define o resto. Desses 70% que sobrou, o que eu quero fazer? Eu quero pegar 40% para as ações aqui no Brasil e 30% para os FIIs. Basicamente é isso, é bem simples. Então minha carteira ficaria 40% ações, 30% FIIs, 15% stocks e 15% REITs. Basicamente é isso. Agora, beleza, tio, você falou qual é a sua, o que você quer fazer e como que a gente que está aqui do outro lado faz. Beleza, a minha ideia, a minha proposta para quem está começando é o seguinte, é você fazer uma divisão por igual. Então, por exemplo, você definiu que você quer investir no exterior. Beleza, então você vai investir, vamos pegar esse cenário que eu fiz. Ações, FIIs, stocks e REITs. Então, qual que é a minha ideia para vocês? Dividir isso tudo igual. Então, pega 25% em cada. 25% em ações, 25% em FIIs, 25% em stocks e 25% em REITs. Por quê? Porque isso vai facilitar o seu começo. O importante, como eu falei, é você começar. Com o passar do tempo, você vai evoluindo, você vai melhorando e você vai lapidando a sua carteira, né? Então é importante você começar. Então não fica muito preso, não sei como definir muito bem, qual eu dou mais ênfase, qual classe de ativo eu dou mais ênfase, qual eu dou menos, quais que são os riscos de cada. Cara, no começo não se preocupa com isso, faz essa divisão igual, não se preocupa tanto, e conforme vai passando o tempo você vai mexendo. Você vai realocando ou aportando em novos ativos, e foi o que eu falei, vai lapidando isso com o passar do tempo. Qual que é a vantagem de você fazer isso? Quando você está começando, você consegue mudar o rumo da sua carteira muito rápido, como eu falei no começo da live. Então, se você achar que você está muito exposto no exterior, por exemplo, você faz 1, 2 aportes aqui no Brasil, já reequilibra bastante a sua carteira. Então, recapitulando, a minha ideia é vocês dividirem em classes de ativos iguais aqui no Brasil. Se você quiser, no Brasil não, na sua carteira. Então, se você quiser investir só no Brasil, por exemplo, 50% em FIIs e 50% em ações. Pronto. A ideia é você diversificar igual. Beleza, então falei sobre dividir igual as classes de ativos. E beleza, e para quem já tem um patrimônio, sei lá, um patrimônio formado e tem renda fixa e quer partir para renda variável, o que eu recomendo vocês fazerem? Eu recomendo vocês darem um foco maior em fundos imobiliários. Por quê? Os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles têm 1/3 da volatilidade das ações. E o que isso significa, tio? Então, quantas ações
tão muito voláteis, então sobe e desce muito alto, os fundos imobiliários, as variações dele representam 1/3 das ações. Então, por exemplo, se uma ação, sei lá, se o Bovespa subiu 10% em um dia, provavelmente ali o IFIX ele vai subir ali uns 3, 4%. Então ele acaba sendo bem mais tranquilo, ele não é tão volátil quanto o mercado de ações. E por que isso é bom? Para quem está começando, ainda mais vindo da renda fixa, não está tão acostumado a essa volatilidade de você comprar um ativo e ele valorizar 5% em um dia ou cair 10%. Isso pode acontecer. Já na renda fixa é muito difícil, isso é quase a rentabilidade de um ano. Mas se você pegar ali o Tesouro Selic, é até mais de um ano. Então, para quem já tem um patrimônio um pouco maior, eu recomendo começar com os fundos imobiliários, porque é uma coisa que vai te trazer mais tranquilidade, além do que ele te gera uma renda passiva ali todos os meses, então você ainda vê o dinheiro entrando, então você fica mais tranquilo. Então, basicamente é isso. Um ponto importante aqui que eu anotei. Como que se faz o rebalanceamento? Como e por quê, na verdade, né? Essa é uma dúvida que eu recebo bastante. Por que rebalancear a carteira e como fazer isso? Como eu falei, você vai definir porcentagens para as suas classes de ativos. Por exemplo, vamos supor que você definiu 50% ações e 50% FIIs. Em algum momento ou outro, as ações ou os FIIs vão valorizar ou desvalorizar mais do que o outro. Então, em algum momento, isso que era 50-50 pode passar a ser 60-40. Então, o que você precisa fazer nesse momento? Você precisa rebalancear a sua carteira. O que isso significa? Trazer ela de volta para a porcentagem que você definiu. Né? Que você definiu no desenho da sua carteira, no esboço da sua carteira. E como que você faz isso, né? Muita gente fala assim, tio, é só vender e você já vai rebalancear. Só que não é assim que os holders fazem, por exemplo. Eu, por exemplo, não faço e conheço muita gente que não faz também. Então, qual que é a melhor maneira de rebalancear a carteira, na minha opinião? É simplesmente você começar a aportar em ativos que estão ficando para trás. Então, por exemplo, se você estava lá com 50% em ações e 50% em FIIs, e você, em algum momento, isso ficou 60 ações e 40 FIIs, o que você tem que fazer? Os seus próximos aportes, eles têm que ser em FIIs, para você conseguir rebalancear essa classe de ativo na sua carteira. Então não adianta você vender as ações e aportar em FIIs, que daí vai se regular do mesmo jeito. Então a ideia é você sempre rebalancear fazendo novos aportes. Então nunca vender. O único cenário que você deve vender é caso a empresa que você é sócio, ela perdeu os fundamentos. Só que isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra live. Tomar um pouco de água que a garganta tá seca, e o tempo tá seco também, calor pra caramba. E aí, estão entendendo? Vão deixando aí nos comentários para ver se vocês estão captando tudo que eu tô passando, se tá muito rápido, se tá muito devagar. Vão deixando aí. Aí o Valim, como defender a carteira na queda? Cara, acho que a melhor maneira de se defender, de se proteger de quedas, de crises, é diversificação. Então é você diversificar em classes de ativos diferentes, você diversificar em REITs, FIIs, stocks, ETFs, em ativos diferentes. Então é extremamente importante você fazer essa diversificação. Isso é uma maneira de você diminuir aí o risco atrelado à sua carteira. Então beleza, a gente falou aqui de definir os seus objetivos, definir o perfil de risco, definir as classes as classes de ativos que você vai comprar e a porcentagem de cada um. E o próximo passo é você definir os ativos que você vai ter. O que isso significa? O que você precisa, depois que você fez a escolha macro, você selecionou, que você falou que eu quero ter 50% em ações, 50% da minha carteira vai ser em ações. Você precisa escolher quais ativos vão fazer parte das suas ações, do seu 50% de ações. E como que você vai fazer isso? Basicamente da mesma maneira que eu falei para vocês fazerem com as classes de ativos. Então você vai pegar as empresas que você quer e dividir elas igual. Então, por exemplo, eu defini que eu quero ter, sei lá, eu tenho uma carteira de 10 mil reais em ações e eu quero ter 10 ativos. Então o que você vai fazer? Você vai pegar os 10 mil reais e dividir por 10 ativos e vai ter 10 ativos de R$1.000 cada. Essa é a ideia.
como eu falei, a ideia disso não é você levar isso pro resto da sua vida. Essa carteira não vai ser a primeira e provavelmente nem a última que você vai ter. Então é importante você sempre ir mexendo nela, sempre lapidando ela conforme o tempo vai passando e conforme você vai adquirindo mais conhecimento. A ideia dessas sugestões que eu estou dando, de você fazer uma divisão mais igual entre os ativos, é você não perder tanto tempo analisando cada ativo em si e realmente não se preocupar tanto com isso. Porque no começo, quando você está começando, você não sabe muito bem diferenciar uma empresa. Então, por exemplo, que peso você daria para uma Engie da vida em relação a NBR? Quando você não está começando, você mal sabe o que são essas empresas. Então, já explicando para quem não sabe, a Engie talvez aí, acho que é a maior empresa do setor de energia, né? Se não me engano, é a maior geradora privada de energia aqui do Brasil. E a NBR é outra empresa que tem foco em distribuição, transmissão e geração de energia também. E está vindo agora forte com a parte de transmissão. Então, no começo, quando você está investindo, você não sabe muito bem como diferenciar uma empresa da outra. Então essa é a ideia da minha sugestão de você fazer divisões mais igualitárias entre elas, né? Então beleza, no começo você não tem que se preocupar tanto com isso, a ideia é você fazer uma coisa mais igual entre os ativos. E beleza, vamos supor que você fez a divisão e passou um tempo e você quer começar a dividir mudar a porcentagem de cada ativo. Como que você faz isso? O risco de cada ativo, ele tem um risco em si. Então, dentro da sua carteira, você tem, por exemplo, vamos supor, Itaú e Bradesco. Você tem essas duas empresas na sua carteira. Inicialmente lá você dividiu elas iguais e depois você quer mudar a porcentagem dela na sua carteira. Então, como que você faz isso? Basicamente, o risco da sua carteira está atrelado ao peso de cada ativo. Então, no momento que você define que, sei lá, o Itaú, você vai ter 10% da sua carteira, isso quer dizer que você confia no Itaú e que ela tem um risco menor. Então, você está dando uma porcentagem maior para ela. Aí, por exemplo, você pega um Bradesco da vida. O Bradesco continua sendo uma empresa boa, só que quando você faz a relação entre, sei lá, Itaú e Bradesco, Itaú continua sendo melhor. Então o que você vai fazer? Você vai definir uma porcentagem maior para Itaú e uma porcentagem menor para o Bradesco. Então, por exemplo, você pode definir ele 10% para o Itaú e 7% para o Bradesco ou 5% para o Bradesco. Então é basicamente isso. Conforme a porcentagem que você aloca de cada empresa, é o risco que essa empresa te traz. Então, quanto maior a porcentagem que você define na sua carteira, menor tende a ser o risco daquele ativo, ou pelo menos o risco que você acredita daquele ativo. Eu vou pegar um exemplo da vida real da minha carteira. Hoje, eu estava até dando uma olhada aqui antes da live, a VEG, hoje ela faz parte eu tenho ela em carteira, e hoje ela tem praticamente ali 30% da minha carteira. Porra, é uma porcentagem muito grande da minha carteira. Como eu falei pra vocês, deveria ficar ali entre 10 e, sei lá, 7, 10% e tá com 30%. Só que o que eu levo em consideração para isso? A VEG, na minha opinião, ela tem um risco muito baixo a empresa tem um risco muito baixo, o que me permite ter uma porcentagem maior dela. E outro ponto, ela valorizou muito nos últimos tempos, então não fui eu que decidi ter 30% dela, foi a valorização dela que me fez ter essa porcentagem. Então, acaba que eu tenho que administrar esse risco, é lógico, mas eu acabo não tendo tanta culpa, porque justamente pela valorização que ela teve. E outro ponto também, que já entrando no case da VEG, eu acredito bastante no case dela e eu assumo esse risco de ter 30% dela em carteira. Mas não recomendo para vocês. E aqui também entra até um ponto que eu estava falando do rebalanceamento, que a VEG foi o seguinte, ela valorizou tanto que os meus aportes eles não estão sendo capazes de suprir essa valorização que ela teve e eu não consigo diminuir a porcentagem dela. Então ela vai cada vez valorizando mais e eu não consigo nunca diminuir essa porcentagem. Mas conforme o tempo vai passando, eu vou continuando e em algum momento isso vai diminuir, né?
Porque ficar com 30%, na minha opinião, é muito, apesar de eu aceitar, mas é muito, na minha opinião. Deixa aí nos comentários, galera, quem tem VEG em carteira e se teve uma valorização desse jeito também. Aqui na minha carteira, se eu não me engano, ela multiplicou por 4. Então, sei lá, você tinha 10 mil nela, agora tem 40 mil. Então, é um valor muito... um valor que se torna muito expressivo, né? Ainda mais com uma valorização dessa, né? Aí o Matheus perguntou como escolher os setores. Então, Matheus, a ideia é o seguinte, sempre que você for escolher um setor, você tentar escolher setores perenes, né? O que são os setores perenes? São aqueles setores que daqui, sei lá, 20, 30 anos, eles vão estar ali ativos ainda e vão ser dependentes. Então, por exemplo, setor de energia. Daqui 20, 30 anos, eles vão continuar e bem provável que do mesmo modo de funcionamento. Então, talvez não mude tanto daqui até lá. Setor alimentício, o mesmo esquema. Setor bancário também. Então, alguns que eu considero legal são o setor bancário, setor de energia, o que mais? Setor de saneamento é um setor legal também, apesar de ter algumas empresas, de só terem empresas estatais, né? Com o governo no meio. Então, basicamente isso, é você escolher setores que vão estar aí, no longo prazo, depois de 20, 30 anos. Então, beleza. Aí o Vitor mandou que teve uma valorização de 225%. Meus amigos, aí fica difícil rebalancear a carteira, né? Então vamos lá, voltando ao assunto aqui da live. Então, como que você pode definir o risco de cada ativo? Eu tenho alguns valores que eu considero ali ideais, entre aspas, que são 10, 7 e 4%. Então eu não tenho, pelo menos a minha ideia não é ter nenhum ativo abaixo de 4%. Eu acho que, como uma vez eu fiz uma live com o meu amigo lá do perfil Os Investidores, ele falou realmente é verdade. Não vale a pena você investir, analisar uma empresa se você quer ter menos de 4%, de 3% do seu patrimônio. Então é importante você também ter essa noção, né, de que não adianta você gastar muito tempo analisando uma empresa, sendo que você vai ter uma porcentagem muito baixa da sua carteira. Então acaba não valendo a pena. Então eu opto ali por entre 10, 7 e 4%. Então vamos lá, 10 seria uma empresa top, um Itaú da vida, uma Ambev da vida, sei lá, 7% seria uma empresa ali mediana, uma empresa que é boa, mas não é top do mercado. Então, por exemplo, sei lá, pegando aqui no exemplo de setor financeiro, setor bancário, eu colocaria Bradesco como 7% e 4% para baixo ali, sei lá, às vezes você pega uma empresa com risco maior. Vocês aí que gostam de Oi BR aí, que vive fissurado por empresa ruim, tem tara de empresa ruim, não dá para ter tudo isso. Então é ali 1, 2% do patrimônio, no máximo. E já até eu vou respondendo uma pergunta que sempre me fazem aqui. Dá para ter qualquer tipo de empresa na carteira, tio? Dá. Lógico que você consegue ter qualquer empresa que você quiser, desde que você saiba administrar o risco. Então não adianta, você não vai ter Oi na sua carteira, não vai ter 50% de Oi. A empresa está falindo aí e você está querendo comprar 50% da sua carteira de Oi? Não faz sentido, não faz o menor sentido. Então, se você quer ter a empresa, você tem que ter ali 1, 2% no máximo do seu patrimônio. E outro ponto também que é legal falar é que não adianta você ficar fissurado de eu preciso ter os 10%, eu tô com 8, mas eu preciso ter 10, eu preciso ter. Esse aqui tá com 6 e tem que ter 7. Esquece com isso, não é para você ficar se preocupando que nem um doido também. É só para você ter uma ideia, você ter uma margem ali para você saber como que tá a sua alocação. Não precisa levar isso à risca, não precisa ficar todo dia rebalanceando a sua carteira, não faz o menor sentido. E basicamente é isso, para você ter uma ideia ali de quanto você deve ter de cada empresa, basicamente é isso. Então, esse foi o penúltimo ponto, definir os ativos. É lógico que é importante, aqui é um ponto importante ressaltar também, que vocês precisam analisar as empresas que vocês vão ser sócio, que é um ponto que a gente não está entrando em consideração aqui. Mas não é simplesmente você sair aportando em qualquer empresa que vai dar certo. Você tem que estudar, sentar, planejar, definir o risco de cada uma.
Senão você acaba fazendo isso que eu falei, definindo uma empresa ruim como uma porcentagem muito grande da sua carteira. Entendeu? Então, beleza. Esse era o penúltimo ponto. E o último ponto é o seguinte, é você botar a mão na massa, como eu falei ontem. O que é importante? Você fazer os aportes. Você definiu a sua carteira, beleza, pronto, o trabalho está feito, você precisa agora aportar. Então todos os meses você vai sentar no seu computador, você vai abrir sua carteira que você definiu, uma planilha, qualquer coisa que seja ali, e você vai ver o que eu preciso aportar esse mês. Sei lá, essa empresa está ficando para trás, ou esse fundo imobiliário está ficando para trás. Então é nele que eu tenho que aportar. Então basicamente é isso, é botar a mão na massa, você realmente fazer os aportes em si. Não tem muito segredo. Então vamos lá, eu acho que o conteúdo era esse. Eu vou só passar recapitulando todos os pontos para vocês, para ficar mais claro. Eu acho que depois eu vou... Acho não, na verdade depois já vou até me comprometer aqui com vocês. Depois eu vou disponibilizar um resumo para quem está assistindo aí a aula. Talvez semana que vem eu deva soltar todos esses vídeos no YouTube, todas essas lives no YouTube. E junto com as lives eu vou soltar também um resumo para ficar mais fácil para vocês, para também não ficar precisando assistir, sei lá, 40 minutos de aula para descobrir um pontinho ali que você não sabia. Então eu vou deixar um resumo lá bem explicadinho tudo que vocês precisam. Então recapitulando tudo que a gente falou hoje. Qual que é o primeiro passo de você definir a carteira de investimentos? Voltando um pouco. Por que vocês precisam definir uma carteira de investimentos? Espera aí, deixa eu só ler o que a galera tá mandando aqui. A planilha do Lucas Pitt é muito boa para fazer o rebalanceamento. Olha aí, galera, a dica tá feita aí já, hein? Se vocês darem uma olhada lá. O Vitor ficou top, acho que eu anotei os pontos mais importantes que você falou. Então é isso, galera. Bom que a galera tá gostando aí. Você que tá assistindo aí, tira um print aí, posta aí nos seus stories, fala que você tá assistindo, convida a galera para participar amanhã, que amanhã também tem continuidade das lives. E talvez eu possa estar agregando mais conteúdo a mais pessoas, a amigos de vocês, conhecidos de vocês que também querem investir na Bolsa de Valores e também às vezes não tem muita ideia de como funciona ou querem realmente só aprender mesmo, né? Então, tira um print aí e me marca lá. Tamo junto. Então, recapitulando. Qual que é a ideia de você montar uma carteira de investimentos? Para que serve? A ideia é ser um mapa de como você vai fazer os seus aportes. Então você vai sentar ali, vai definir a porcentagem que você quer de cada classe de ativo, de cada ativo, e esse vai ser como se fosse um guia para você fazer os seus aportes. Então, a qualquer momento que você precisar fazer um aporte novo, você vai sentar lá e você vai ver qual ativo você precisa fazer o aporte, qual classe de ativo você precisa aportar. Então, basicamente é isso que é a importância de você fazer uma carteira de você esboçar uma carteira de investimentos, né? Aí, beleza, qual que é o passo a passo para você fazer isso? Primeiro passo é definir os seus objetivos. O que você espera com esses investimentos que você está fazendo? Você quer ter uma renda passiva, ter um patrimônio que vai te gerar uma renda passiva lá no futuro? Você quer comprar um carro? Você quer, sei lá, comprar um apartamento, se casar? Qualquer coisa que você quiser. É importante você saber definir isso, você definir que uma parte da sua carteira, uma parte dos seus investimentos tem que estar em renda variável e uma parte em renda fixa. Na verdade não tem que ter, mas eu acredito que seja a melhor maneira. Segundo passo é você definir o seu perfil de risco. É você ver se você quer ter 100% em renda variável, 50% em renda variável, 50% em renda fixa, 0% em renda variável, 100% em renda fixa. É importante você definir isso. Que isso também vai moldar a forma que você vai montar os seus ativos, você vai montar a sua carteira. Outro ponto importante dentro desse tema, 20% os 20 primeiros... Os 20 primeiros aportes os 20 primeiros aportes... É difícil, hein? É difícil, hein, rapaziada? Difícil de falar a frase. Os seus 20 primeiros aportes, eles são responsáveis por 80% do seu patrimônio. Aê, saiu! Então, é focar naqueles primeiros aportes que são eles que vão te gerar aquele patrimônio lá no final da sua vida, né? Então, conforme você vai montando o seu patrimônio, os seus 20% primeiros aportes são responsáveis por que vai gerar lá no futuro. Nossa senhora, tá quase que não saiu, hein? O terceiro ponto, definir as classes de ativos. Quantos por cento você vai querer ter em fundos imobiliários, em stocks, em ações, em REITs,
Isso é extremamente importante. A minha ideia para quem está começando é dividir tudo igual e conforme o tempo vai passando, você vai mudando isso, você vai tendo uma sensibilidade maior de como o seu risco, de como você tá em relação ao risco da sua carteira. Então, conforme vai passando o tempo, você vai aprendendo mais conhecimento, você vai obtendo mais conhecimento, você vai moldando isso, né? O outro ponto, definir os ativos que você vai ter em carteira. Mesmo esquema da classe de ativos. Você vai definir tudo igual e você vai sentar, escolher as empresas e definir tudo igual. Por que isso? Para facilitar também a sua análise. Você não precisa perder muito tempo ali analisando qual que você vai dar mais prioridade, ou qual que você quer ter uma porcentagem maior. Então, basicamente, você define tudo igual e conforme você vai tendo sensibilidade ao risco, você vai mudando isso. Aí um salve aí pro Dinheiro Conceito. Tamo junto, meu amigo. E o último ponto é fazer os aportes. Esse é o ponto mais fácil e é o ponto que vai te trazer o sucesso. Que é você, depois de definir a sua carteira, você simplesmente começar a aportar e aportar e aportar cada vez mais. Então, galera, basicamente é isso. Terminando aí com 51 minutos. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo, acho que um pouco mais denso. Espero que eu tenha sido claro. Deu umas travadas aí para falar, algumas frases de efeito. Mas espero que vocês tenham entendido. E já queria também deixar um aviso, que era para eu ter deixado no começo do vídeo, mas eu acabei esquecendo. É que acabou de sair um vídeo novo lá no meu canal do YouTube, que eu mostro o meu último aporte. Um aporte que eu fiz aqui no Brasil, mais especificamente em fundos imobiliários. Então, depois que terminar essa live, dá uma moral lá, dá uma olhada lá no post, no vídeo, na verdade, que ficou bem legal. E é isso, galera. Tamo junto e até amanhã. Amanhã, só lembrando que a gente vai falar sobre quais são os maiores erros dos investidores no buy and hold. Então é isso, galera. Tamo junto. Um salve aí para quem ficou aí até o final. Amanda, Vitor, Dinheiro Conceito, Diego, Átilo. Tamo junto, galera. Até a próxima.